Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de Farmácia e Drogaria. Dispensação de medicamentos. A atividade de dispensação é a mais importante realizada na farmácia, já que é a hora da entrega do medicamento ao cliente, acompanhado de informações relativas ao uso adequado dos medicamentos. Você, futuro balconista, necessita saber cada detalhe sobre cada medicamento. Você nunca saberá tudo sobre todos os medicamentos, mas procure conhecer o máximo sobre composição, reações adversas e interações, pois isso facilita a dispensação. O que é a dispensação? É quando o balconista ou farmacêutico entrega para um cliente um determinado medicamento e lhe informa a maneira correta de utilizar este medicamento. Como a dispensação deve vir acompanhada de orientação farmacêutica, o único profissional qualificado para tal procedimento é o farmacêutico, porém, o balconista deve saber tanto quanto ele, para auxiliá-lo. Não pense que você irá conseguir gravar todos os nomes de medicamentos e saber para que eles servem, porque você, balconista, só irá saber mesmo praticando sua profissão com muito esforço e estudo extra. Para ser um bom balconista, você deve estudar bastante a resolução da Diretoria Colegiada, RDC, número 44, de 17 de agosto de 2009, da Anvisa. Ela explica o funcionamento, a dispensação e a comercialização de produtos e a prestação de serviços farmacêuticos em drogarias. Ela pode ser encontrada no site da Anvisa, www.anvisa.gov.br. Para que você execute sua função com excelência, é necessário conhecer as boas práticas farmacêuticas, pois só assim irá realizar todas as atividades com técnicas seguras, garantindo qualidade e segurança. Lembre-se de vender, dispensar somente produtos regularizados pela Anvisa. Por isso, assegure-se de que a sua farmácia só compra produtos em distribuidores legalizados e licenciados. Não se esqueça de manter a lista de genéricos sempre atualizada no balcão, para que os clientes possam consultá-la quando necessário. Você pode encontrar esta lista sempre atualizada no site da Anvisa. A forma correta da dispensação é: o farmacêutico deve informar ao cliente detalhes a respeito do medicamento que ele está adquirindo, como posologia, interação com alimentos e outros medicamentos, possíveis reações adversas e modo de conservação, bem como outras informações que achar relevantes. O farmacêutico ou balconista só deve dispensar medicamentos sujeitos à prescrição quando o cliente lhe apresentar a receita médica ou odontológica e esta estiver totalmente correta. Itens de uma receita correta: legibilidade e ausência de rasuras e emendas, identificação do usuário, paciente, identificação do medicamento, concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade, modo de usar ou posologia, duração do tratamento, local e data da emissão, assinatura e identificação do prescritor, nome e número do registro junto ao conselho de classe. No caso dos médicos, é o número do registro junto ao CRM, Conselho Regional de Medicina. E no caso dos cirurgiões dentistas,
o número do registro do CRO, Conselho Regional de Odontologia. Tenha bastante cuidado para não realizar nenhum procedimento proibido em sua farmácia com relação à captação de receitas. Não realize a retenção de receitas de medicamentos manipulados, pois estes devem ser feitos pelas farmácias de manipulação. Como você aprendeu anteriormente, os produtos que estão para vencer devem ser retirados da área de dispensação, faltando 90 dias ou menos para o seu vencimento. E os produtos que ainda faltam mais que 90 dias para vencer podem ser vendidos desde que o cliente seja informado que a validade está próxima. Para que a farmácia possa realizar a dispensação de medicamentos, ela deve estar devidamente legalizada como estabelecimento comercial para emitir nota para seus clientes. E também junto à vigilância sanitária, que irá liberar para funcionamento de dispensação de medicamentos. Os produtos domissanitários precisam ficar separados dos outros produtos e dos medicamentos. Saiba mais. Você deve estar se perguntando: o que são domissanitários? São saneantes de uso domiciliar, como detergentes, alvejantes, amaciantes de tecido, ceras, limpa-móveis, polidores de sapatos, removedores, sabões, saponáceos, desinfetantes, água sanitária, inseticidas, raticidas e repelentes. Os aparelhos de pressão, nebulização, termômetros e coisas do tipo devem ficar separados dos medicamentos. Eles devem ser testados no momento da venda para evitar transtornos, como, por exemplo, o cliente alegar que o produto não está funcionando. Como balconista, você deve estar sempre se atualizando quanto a modelos de receituários, novos medicamentos e novas leis e normas. Por isso, fique sempre de olho no site da Anvisa. Quando você pegar uma receita, verifique informações como dosagem, modo de usar e tempo de tratamento. Caso não esteja claro, você pode tirar as dúvidas com o médico que prescreveu a receita. Essa receita, por exemplo, está muito confusa e mal escrita. Quando você pegar uma receita assim, não tente adivinhar o que está escrito, mas contate o médico e tire suas dúvidas. Atualmente, a movimentação de medicamentos controlados não é feita por registros em livro, mas sim pelo SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento e Produtos Controlados. Certifique-se de que seu farmacêutico está em dia com a movimentação da sua farmácia. Lembre-se de que você é o auxiliar do farmacêutico. Tanto o farmacêutico quanto o balconista são responsáveis por promover o uso racional do medicamento. E, portanto, você deve chamar seu farmacêutico para orientar o paciente que você está dispensando o medicamento, para instruí-lo sobre a forma correta de usar o medicamento. Não venda um medicamento sem registrar a saída no sistema automatizado da farmácia, para que não ocorram erros de estoque, para que possam ser feitas estatísticas de venda, para que a venda possa ser rastreada quanto à data, hora, etc., em casos de troca ou cancelamento. Esse sistema informatizado, além de facilitar o trabalho do balconista, também é útil para o setor administrativo. Através dele é possível saber qual produto deve ou não
ser comprado e com qual frequência, registrando todo o histórico de movimentação do produto dispensado. Só dispense um medicamento se na prescrição contiver nome do medicamento, posologia, por exemplo. Um comprimido 100 mg via oral, de 12 em 12 horas, por 7 dias, e modo de usar. Você deve informar as principais precauções, efeitos colaterais, interações medicamentosas e instruções de armazenamento. Observação: aos medicamentos que contêm apenas pó dentro de seu recipiente, deve-se adicionar água filtrada. São as suspensões liofilizadas. Sempre que alguém comprar este tipo de medicamento, você deve alertar que o mesmo deve ser ressuspendido, ou seja, agitado. Como ninguém é um computador para gravar todas as informações, é importante manter próximo ao balcão livros, apostilas ou revistas contendo informações sobre medicamentos para consultas rápidas. Quando alguém chegar ao balcão pedindo um medicamento sem receita, você não pode vender sem a prescrição médica. Você deve alertá-lo sobre a automedicação e as consequências disso, falando para ele consultar um médico ou um farmacêutico. A sua farmácia deve possuir um cadastro de pacientes e dos medicamentos injetáveis que eles usarem, para que haja um histórico de cada paciente que já usou o injetável no estabelecimento. Fique atento sobre as trocas de medicamentos que você pode fazer. Pode-se trocar o medicamento de referência pelo genérico, exceto quando o médico escreve na receita "não autorizo trocar pelo genérico". Se a troca for realizada, você deve indicar no verso da receita o nome do genérico e do laboratório, carimbar com CNPJ da farmácia e CRF do farmacêutico, e este assinar. Se o médico e o cliente desconhecem que existe genérico para determinado medicamento, cabe a você informá-los e diferenciá-los dos similares. O farmacêutico não é um prescritor, por isso ele não pode prescrever nada. Porém, com todo o seu conhecimento científico, ele pode avaliar o quadro do paciente e, dependendo do estado de saúde deste, indicar um medicamento que não necessita de prescrição. O ditado popular "tudo em excesso faz mal" também se aplica aos medicamentos, pois se forem tomados descontroladamente, podem ocasionar danos à saúde. Muitas pessoas têm a ideia errada de que, caso tomem mais do que o prescrito, irão melhorar rapidamente ou a dor passará mais rápido. Mas não é bem assim. Portanto, cabe ao farmacêutico ou ao balconista informar e educar seus clientes quanto a isso. Em uma orientação sobre medicamentos, é imprescindível reforçar ao paciente que ele deve cumprir a posologia prescrita, que pode ocorrer em interação com certos alimentos e também com o uso de outros medicamentos. Caso você não conheça as reações adversas, consulte rapidamente alguma fonte confiável e informe ao cliente. Quando alguém chegar ao balcão com uma receita de medicamento controlado, você deve chamar seu farmacêutico para que ele faça a identificação da receita, checar se os dados estão corretos,
pegar o medicamento no armário, que só ele possui a chave, e dispensar fornecendo a devida orientação farmacêutica. Muitas vezes vamos nos deparar com receitas escritas de forma ilegível, que não vamos conseguir identificar nem o nome e nem a posologia. Por isso, deve-se contactar o médico que escreveu a receita. Você não é obrigado a traduzir receitas mal escritas, já que isso pode levar à venda de um medicamento errado. Na hora da venda, quando você estiver pegando o medicamento da prateleira, verifique rapidamente se a embalagem está intacta. Certifique-se que é realmente o nome do medicamento da receita e olhe a data de validade, pois se estiver faltando 90 dias ou menos para vencer, você não pode vendê-lo. Se o prazo para o vencimento for maior de 90 dias, você pode vender o medicamento, mas o cliente deve ser avisado. Para que possa escolher se quer levar um medicamento que já vai vencer e se poderá usá-lo no prazo de validade durante todo o tratamento e, caso sobre, seja preciso jogar fora. Você deve atentar para o prazo de validade no que diz respeito ao término do tratamento, ou seja, mesmo que o medicamento ainda esteja apto à venda, você deve verificar se o prazo suporta o tempo de tratamento. Só após explicar isso ao cliente, você pode dispensar o medicamento. Formas de dispensação. Dispensação por telefone, internet ou fax. A legislação se refere a esse tipo de venda como solicitação remota para dispensação de medicamentos, ou seja, o medicamento é solicitado à distância através de telefone, internet, fax e depois será dispensado com todos os critérios de uma dispensação presencial. Para uma farmácia vender medicamentos por telefone, fax ou internet, ela precisa respeitar algumas exigências para a conclusão da venda remota. Veja a seguir quais são essas regras. A farmácia deve estar aberta ao público e, por lei, deve ter um farmacêutico responsável em todo o horário de funcionamento. Quando for um medicamento sujeito à prescrição médica, ela deve ser primeiramente apresentada ao farmacêutico, para ele avaliar e depois dispensar os medicamentos. Quando for um medicamento sujeito a controle especial, ele não pode de nenhuma forma ser dispensado por meio remoto. Quando for uma compra via internet, o cliente tem que fazer o pedido através de um sítio eletrônico, pertencente à própria farmácia. Ou se for uma rede de farmácias, pode ser pelo sítio eletrônico da rede de farmácia. Esse sítio eletrônico precisa ter no nome domínio o .com.br. Na página principal do site deve haver alguns dados da farmácia, como razão social e nome fantasia da farmácia, nome do responsável técnico e número de inscrição do Conselho Regional de Farmácia, CNPJ, endereço geográfico completo, horário de funcionamento e telefone, licença ou alvará sanitário expedido pelo órgão estadual ou municipal de vigilância sanitária, autorização de funcionamento de empresa, AFE, autorização especial de funcionamento, AE. O site deve ter um link que direcione para informações como nome e número do CRF no instante do atendimento, mensagens de alerta e recomendações sanitárias determinadas pela Anvisa. A informação medicamentos sob prescrição só serão dispensados mediante a apresentação da receita. Informar a forma de apresentar a receita ao estabelecimento, fax ou e-mail. Só podem ser vendidos pela internet os medicamentos que são legalmente liberados para
comercialização em drogarias e farmácias. Exemplo: Desobese M. É uma anfetamina que saiu do mercado em 2011. Logo, não pode ser vendido. No site da farmácia não pode conter fotos, imagens, propagandas e nenhuma forma de publicidade daqueles medicamentos que são de venda sob prescrição médica. No site, a única forma de divulgação que pode ser feita é através de uma lista contendo nome comercial do produto, princípio ativo, denominação comum brasileira, DCB, apresentação do medicamento com sua concentração, forma farmacêutica e quantidade. Número do registro na Anvisa, nome do detentor do registro, laboratório farmacêutico e preço do medicamento. No site só poderá haver propagandas daqueles medicamentos que são isentos de prescrição. Esses medicamentos isentos de prescrição médica podem ter propaganda, mas devem conter o aviso: medicamentos podem causar efeitos indesejados. Evite a automedicação. Informe-se com o farmacêutico. Alguns documentos são exigidos, como já foi citado, porém, a autorização de funcionamento, AFE, que é expedida pela Anvisa, nesse caso é diferente. Quando a farmácia possui um site para vendas, ela deve colocá-lo na AFE. A farmácia é responsável por todo o processo de transporte do medicamento. Portanto, o estabelecimento deve garantir que o produto seja transportado de forma que se mantenha íntegro e em ambiente adequado de temperatura e umidade, conforme indicado na embalagem. Como já aprendemos, a farmácia deve transportar os medicamentos termossensíveis de forma que a temperatura seja a mesma da indicada na sua embalagem. Portanto, eles devem ser transportados dentro de uma embalagem especial. Geralmente se utiliza uma caixa de isopor. Certos produtos e substâncias podem alterar a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, como embalagens de soro fisiológico ou álcool, que podem entornar e estragar os medicamentos. Por isso, devem ser transportados separadamente. Como todo procedimento dentro de uma farmácia, o transporte também deve possuir um POP, para que todos os entregadores façam essa atividade de forma padrão, minimizando problemas. A farmácia pode possuir funcionários próprios para o transporte, mas também, se preferir, pode terceirizar esse serviço de transporte, porém através de empresa regularizada. A farmácia, como estabelecimento de saúde, deve prestar esclarecimento farmacêutico também para dispensação remota. A farmácia tem que estabelecer uma forma para o cliente obter informações e orientações do medicamento que adquiriu, podendo ser através do telefone ou em chats na internet. Para facilitar esse acesso do cliente ao farmacêutico, a farmácia pode entregar junto ao medicamento um cartão contendo o nome do farmacêutico, telefone e endereço da farmácia, com a seguinte frase: com dúvidas? Entre em contato com o farmacêutico para obter orientações sobre seu medicamento. Observação: esse cartão citado anteriormente não pode conter símbolos, figuras, imagens ou slogans que venham promover determinado medicamento, mas pode ter informações que venham a promover a farmácia. É de responsabilidade da farmácia manter sigilo de todos os seus dados, conservar a privacidade do usuário, porque esses dados não podem ser acessados por pessoas não autorizadas.
Algumas vezes, a farmácia pode usar dados estatísticos de vendas ou afins, sua promoção ou publicidade. Porém, esses dados referentes aos clientes não podem ser usados para promover determinado medicamento. Exercícios parte 1.